Nação corintiana aqui do Corintianeiro 2.0, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre a atual situação de Transferban. Corinthians tem 4 reforços e está com 2 só a ponto de assinar para ser jogador do Corinthians. Está muito avançado, só que dependemos de sair deste bendito Transferban e é isso que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês. E também tudo sobre Corinthians e Atlético Paranaense, jogo que acontece hoje, primeiro jogo aí das quartas de finais, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Já vamos começar aqui com o dia de Corinthians, tá? Porque hoje temos Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians que teve uma ótima informação, que é a volta de Memphis Depay, que inclusive já viajou, tá, fiel? Inclusive já chegaram, já se hospedaram e Memphis Depay é um jogador que vai para jogo. Só não temos a informação se ele começa jogando ou se vai para jogo apenas no segundo tempo, tá? Outro que pode começar o jogo no banco é o Rodrigo Garro, tá, fiel? Rodrigo Garro que tem reclamado de fortes dores no joelho, que inclusive é gramado sintético lá no campo do Atlético Paranaense e realmente o gramado sintético prejudica muito o joelho aí do Rodrigo Garro, tá? Então é 2 jogadores que podem começar no banco e entrar no segundo tempo, mas isso não é uma informação ruim, tá, fiel? É uma informação boa, porque o Memphis nem para jogo ia. Então se a gente ter o Memphis lá por meio tempo, maravilha. Se jogar os 2 tempos, melhor ainda. Só que a informação atual é que o departamento médico do Corinthians é porque a atualização do Memphis Depay ele voltaria apenas no segundo jogo. Então ele conseguiu voltar agora, mas o Corinthians não quer forçar os 2 tempos para o jogador não sofrer uma lesão e ficar um maior tempo parado, porque ele voltou antes do tempo hábil, antes do tempo previsto pelo departamento médico. Então é uma forma de você assegurar o jogador e dar mais uma tranquilidade, tá? Pode ser que comece o primeiro tempo e saia no segundo, pode ser que comece só o segundo tempo, até porque o jogador está sem ritmo de jogo. Fiel, o treino ajuda, é o principal ativo para o jogador entrar no seu preparo físico ideal. Mas ritmo de jogo, você só se pega jogando, você não pega de outra forma. Tá? Não tem como você ficar treinando e pegar ritmo de jogo. Ritmo de jogo você só pega jogando, tá? Então o Memphis está sem ritmo de jogo, então provavelmente vai jogar sim apenas meio tempo, tá bom? E Rodrigo Garro, por conta dessas questões, pode jogar só meio tempo também. Mas, fiel, o Corinthians, mesmo sem Ranieri, e vou passar a escalação para vocês, é um time que, cara, na minha humilde opinião, tem que ganhar do Atlético Paranaense. Corintianeiro, como assim? A gente está sem meio time, estamos sem Ranieri, sem Ranieri suspenso, sem Yuri Alberto, sem André Carrillo, sem José Martinez, sem Memphis Depay, que seria a quinta, vamos dizer assim, né? O quinto desfalque, mas Memphis Depay voltou. Então estamos com 4, estamos praticamente meio time. Como assim temos a obrigação de ganhar? Fiel, estamos falando do Atlético Paranaense, com todo respeito à grandeza do Atlético Paranaense e aos torcedores do Atlético. O Atlético Paranaense está na segunda divisão e não está nem entre os 8 da segunda divisão. E venhamos e convenhamos, é um nível baixo a Série B, comparado à Série A, tá? Então, é obrigação do Corinthians ir lá e ganhar, mesmo com os desfalques. Se não ganhar, que traga o empate para a Neoquímica Arena. Mas eu tenho confiança total que o Corinthians vai sair de lá com um resultado favorável. Até porque o Corinthians está jogando bem. O Corinthians cresceu no momento certo. Fizemos um baita jogo contra o Bahia, não merecíamos perder. Fizemos um bom jogo contra o Vasco da Gama fora de casa. E aí a gente vem de 2 sequências boas com os meninos da base, com o DNA da base. Então, realmente o Corinthians está crescendo no momento certo. Se a gente fizer uma boa partida, uma partida concentrada, sem erros, a gente tem condições de trazer um resultado favorável dentro da Neoquímica Arena, onde aí pode voltar o Yuri Alberto no segundo jogo, não é certeza, mas pode voltar jogando dentro de sua casa, diante da sua torcida. Ranieri já volta, José Martinez já volta, então fica um Corinthians mais forte, tá? Então vamos aguardar aí. O Corinthians vai entrar em campo, no meu ponto de vista, com Hugo Souza no gol. Lembrando que o Hugo Souza, pelo menos no momento, está fora da partida de volta contra o Atlético Paranaense, por causa que a CBF lixo mudou a data, tá, fiel, dos Jogos do Brasil, e cai aí justamente no dia 11 de setembro, que será o jogo de volta entre Corinthians e Atlético Paranaense. Então no jogo de volta, se o Corinthians nada fizer, se o Corinthians não tentar mudar essa data, o Corinthians pode perder o seu principal goleiro, que é uma pena, tá? Porque se acontecer da partida e para os pênaltis, a gente vai ser prejudicado por causa dessa CBF lixo, porque ela vive alterando datas por causa do Flamengo, aí a gente vai perder o Hugo Souza no gol, por exemplo, numa situação de penalidades,
E o Hugo Souza é um catador de pênalti, então o Corinthians tem que rever essa situação aí, tá? Mas no segundo jogo ele tá fora, e nesse jogo agora o Hugo Souza vai para jogo. Então Hugo Souza no gol, seguido da nossa zaga de André Ramalho e Gustavo Henrique. Na lateral direita, Mateuzinho, na lateral esquerda, Matheus Bidu. Parabéns para os dois laterais que jogaram muita bola contra o Vasco, tomara que repete essa atuação. Já no nosso meio campo, fiel, acredito que vai entrar com Charles, Breno Bidon, Maicon e Rodrigo Garro, tá, fiel? Acredito que o Rodrigo Garro começa jogando, mesmo que jogue um tempo. Se jogar os dois, maravilha, mas se não jogar os dois, começa jogando o Rodrigo Garro. No nosso ataque, se começar jogando o Memphis, vai ser Guinegão e Memphis. E eu gostei dessa dupla, hein? Guinegão jogando muito junto com o Memphis ali. Eu gostei muito dessa dupla de ataque do Corinthians. Se o Memphis não começar jogando, aí vai ser Guinegão e Kaique e Memphis aí no segundo tempo, tá? Então esse é o time do Corinthians para enfrentar o Atlético Paranaense hoje. E eu quero saber muito, mas muito mesmo a sua opinião para este jogo de hoje, tá bom? Comentem, vocês sabem que eu respondo aqui todos os comentários. Ontem à noite que eu tive um imprevisto, não deu para responder todos, mas vou dar uma nova atualizada e responder todos os comentários de hoje. Então pode comentar, porque nesse canal, irmão, fazemos diferença. Aqui eu respondo todos os comentários de vocês, não me permito que vocês fiquem no vácuo, tá? E aqui eu não respondo só super membro, aqui eu não respondo só superchat, aqui eu respondo os comentários do povão. Aqui, meu irmão, é Corinthians, né? Aqui é o time do povo, irmão. Corinthians é time do povo. Pode comentar que eu respondo todos os comentários de vocês, não preocupa com esse negócio, supermercado, essas coisas não. Pode comentar que aqui nós fazemos a diferença. Deve ser um dos motivos que tem muito youtuberzinho aí que odeia a gente, tá? Então vamos seguir aqui com as informações do nosso Coringão. Ah, eu sempre faço uma brincadeira lá no Corintianeiro. Muitos inscritos de lá estão aqui, vou fazer a mesma. Qual o seu placar? Vamos ver se você é bom aí de feeling, né? Vamos ver se você tá afiado aí nos placares. Eu acredito, vitória do Corinthians 2-0, meu irmão, mesmo fora de casa. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Qual o seu placar, tá, fiel? Chuta aí o seu placar pra gente saber quem vai vencer esta partida aí. Vamos ver quem vai acertar. Fiel, sobre a próxima informação, vamos falar sobre Transferban, tá? Porque o Corinthians vive hoje um dilema gigantesco. O Corinthians tem dois jogadores aí que só falta assinar. Sabemos aí que provavelmente o nome de um é o Agostinho Anel, jogador que está no Uruguai, mas pode ser outros dois jogadores, né? Pode ser que não deu certo com ele e chega mais dois. A questão é que o Corinthians negocia com 4 reforços, tá? E 4 desses jogadores que o Corinthians negocia, 2 estão em questões só de assinatura para chegar para o Corinthians. Por quê? O Corinthians tem que avançar nos contratos, porque o mercado da bola fecha no dia 2 de setembro. Então ele tem que estar avançado para na hora que sair do Transferban, ele já assinar com os caras, fazer o exame médico e aí ainda sair no bid em tempo hábil. Então o Corinthians tem que estar avançado, já tudo acertado, sem tempo para negociação, para na hora que sair do Transferban, os caras já vêm para o Brasil assinar e já era, tá? Pelo menos é a última informação dos bastidores do Corinthians sobre reforço. E para isso a gente precisa sair desse bendito Transferban e é a informação que eu vou trazer para vocês referente ao Transferban. Como que está então, corintianeiro, a atualização do Transferban para o Corinthians sair desse maldito Transferban e a gente poder fechar com mais 2 reforços. Fiel, o Corinthians hoje está com a FIFA como intermediadora para tentar convencer o Santos Laguna a aceitar a proposta do Corinthians. A FIFA não pode aceitar pelo Santos Laguna. O Corinthians já está no Transferban. Muita gente está confundindo isso aí, porque o Osmar Stabile disse que as propostas do Corinthians estão com a FIFA. Então o Corinthians apresentou 3 propostas, que a melhor dela é a de 70%, você ia falar 70 milhões, de 70% dos 40 milhões que o Corinthians deve para o Santos Laguna. O Corinthians fez uma proposta de 70% deste valor, com a FIFA para intermediar. Então a FIFA não é o Corinthians hoje que conversa mais. O Osmar Stabile até conversou na época com o escritório lá do Santos Laguna. Hoje já não é o Osmar Stabile, está na FIFA. A FIFA tenta intermediar essa negociação para o Corinthians para que o Santos Laguna aceite ou não. A FIFA não vai falar, olha, tá bom, vamos aceitar. Não é a FIFA que aceita. Quem tem que aceitar é o Santos Laguna. Só que a FIFA está intermediando essa negociação, porque muita gente entendeu errado, tá? Se o Santos Laguna falar assim, olha, realmente eu quero 100% do valor, o Corinthians vai ter que pagar. Mas a expectativa do Corinthians é que no máximo hoje ainda, ou no máximo amanhã, o Corinthians consiga
essa brecha aí consiga ceder, que o Santos Laguna cede para fechar, para sair do Transferban com 70% do valor dos 40 milhões. Fiel, aí o que eu quero trazer para vocês de informação é o seguinte: se o Santos Laguna for não aceitar, se eles ficarem rigorosos aí na sua permanência do não, se eles falarem não vamos aceitar, vai ser aí os 40 milhões de reais, a questão é o seguinte: o Corinthians ele é obrigado a pagar e vai ter que pagar, tá? Vai ter que pagar, porque eu quero saber cadê a antecipação da Nike. Que a Nike pagou para o Corinthians o valor de 50 milhões de reais, ela adiantou 100, foi acordado 50 milhões de reais neste mês de agosto e 50 milhões de reais em 2026, janeiro de 2026. Cadê os 50 milhões de reais de adiantamento da Nike? Porque uma coisa que não vamos aceitar, ou pelo menos que eu vou fazer protestos aqui no meu canal, é se o Corinthians perder 2 reforços por causa do Santos Laguna, sendo que a Nike adiantou 50 milhões de reais. Isso não vamos aceitar, tá? Cadê os 14 milhões do Cauê Furquim? Já ajuda também. Cadê aí os valores que o Corinthians tem de jogadores que foram vendidos? Jogador aí por seu clube revelador, esqueci o nome de um atleta, que nem chegou a atuar pelo Corinthians, foi 1 milhão e pouco, e também teve um centroavante, aí eu esqueci o nome do cara, que inclusive foi muito cedo, embora um cara que tinha um grande potencial, o Corinthians tinha 20% na sua venda e receber por volta de 5 milhões. Então, tem muito dinheiro que entrou no Corinthians que nós não sabemos qual for o destino deles. Fora que a LFU também falou que ia adiantar uma grana pro Corinthians, que inclusive eu vou trazer uma informação nova da LFU, tá? Aliás, já vou trazer agora. A LFU, o Corinthians recusou o Osmar Stabile a proposta da LFU de adiantamento, tá? A LFU não vai mais, que a Liga Forte União, não vai mais adiantar o valor para o Corinthians, que o Corinthians pediu antecipação. O Corinthians pediu uma antecipação na boa fé para eles: olha, temos o dinheiro para receber, nos antecipa para nós, porque estamos precisando agora. Eles falaram: a gente antecipa, mas vai ter que prorrogar o contrato por mais 1 ano com a gente. Corinthians, o Osmar Stabile está certinho nessa opinião, porque, cara, isso é uma questão de boa fé. O Corinthians tem um dinheiro para receber. Por causa de uma antecipação, eles querem forçar mais um contrato de 1 ano. O Corinthians disse não. E aí vai ponto para o Osmar Stabile. Então hoje Corinthians e Liga Forte União não terá mais o adiantamento da LFU. Mas o adiantamento da Nike, estamos falando aqui de 50 milhões de reais. E o Corinthians hoje deixar de reforçar por causa disso vai ser realmente uma frustração para todos nós, porque a grana está lá para pagar. É 40 milhões, tem os 50 milhões de reais e os 14 milhões de reais que o Bahia pagou à vista para o Cauê Furquim. Então, se eles não aceitar, vai ter que pagar, meu irmão, vai ter que pagar. Nós vamos ter que descobrir onde que foi esse dinheiro aí, onde foi gasto, tá bom? Até porque o Corinthians não pode ficar esperando a boa vontade da FIFA negociar por ele o tempo inteiro. Olha, mas aí fica muito fácil, né? Ah, não, vamos ficar esperando. Aí chega lá dia 1º de setembro, dia 30 de agosto, e a FIFA não consegue fechar e o Santos Laguna não dá uma resposta. A gente vai ficar esperando a boa vontade deles até quando? Porque aí o mercado da bola fecha, o Corinthians não contrata ninguém. Se tem jogador avançado que só falta assinatura, tem que pagar. Espera hoje, no máximo amanhã. Não pagou? Chega nessa porcaria de Santos Laguna lá e paga o valor acordado, irmão. É 40 milhões, 41 milhões de reais? Vai lá e paga. Chega e paga todo o valor, porque o Corinthians tem um adiantamento da Nike, tá? Corinthians tem um adiantamento da Nike. Então, se não pagar, se o Corinthians deixar de reforçar por causa dessa imprudência do Corinthians, que tem o dinheiro e não pagou, ou vai saber para onde foi esse dinheiro, né? Vai saber para onde foi esse dinheiro? Aí vai ter protestos, tá? Aqui no canal vai ser sem cessar o Corinthians perder reforço porque não conseguiu pagar o Transferban, tá? Com certeza vai ter aqui protestos da minha parte, vai ter pelo menos, tá, fiel? Então, porque o dinheiro tá lá, se não quer pagar, alguma coisa aconteceu. Para onde foi esse dinheiro? São 14 milhões do Cauê Furquim, mais 50 milhões de adiantamento da Nike. Estamos falando aqui de 64 milhões de reais por uma dívida de 40 milhões, tá? Então, corintianeiro, o Corinthians tem salários de jogadores que pagou, direitos de imagem, mas qual que é a prioridade? Você vai falar que existe prioridade maior que o Transferban? Então, realmente, espero que o Corinthians possa pagar aí esses valores aí, caso o Santos Laguna não aceite. Não adianta ficar esperando aí o máximo de tempo possível, não. Porque se a gente perder reforço que já está praticamente assinado por causa de Transferban, aí é uma sacanagem. Se não tivesse dinheiro nenhum, Augusto Melo saiu, não tem dinheiro no caixa, mas é mentira.
Mentira, porque tem o adiantamento da Nike, tá? Aí sim vai ter cobranças aqui, pelo menos da minha parte, como um bom corintiano que sou. Certo, fiel? Então isso é o que tem de mais atualizado nos bastidores do Corinthians nesse momento para vocês. São 4 vídeos diários, meu irmão. Então hoje ainda tem mais 2 vídeos para vocês. E não são cortes, não. Muita gente faz vídeo, corta e coloca aí 2, 3 vídeos. Aqui, meu irmão, são 4 vídeos inéditos, 4 vídeos novos, sem cortes, todos os dias para vocês. O que eu te peço em troca é só a sua inscrição e o seu like aqui no nosso canal, tá? É no Corintianeiro, temos mais de 41 mil inscritos, e aqui estamos aí passando aí, já chegando nos 4 mil inscritos, um canal que tem pouco tempo de vida, não tem nem 30 vídeos na plataforma, mas está crescendo muito rápido graças à colaboração de vocês. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!